Bom dia. Aleluia. Você que está conosco aqui, você que está pela internet. Hoje é um dia de vitória. Aleluia, Pai. Esse é o dia que o Senhor escolheu para você receber aquilo que você acha impossível. Esse é o dia. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Aquieta o seu coração. Aquieta a tua alma. Esteja com os teus olhos espirituais atentos, teus ouvidos espirituais atentos para receber a palavra que muda, que transforma, que cura. Nós te amamos. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Sim, Senhor. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Diga a teu Pai que você o ama. Nós te amamos, que você é Pai. dele. Obrigada, Pai. Que ele é seu Pai. Tu és o amado da minha alma, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, te amamos. Pai. Te adoramos. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai. A Cristo que Senhor é único em nossas venceu. vidas. Possível. Pois não há pecado ou culpa. Para Deus é possível. Maior que o seu Obrigada, amor. Não há nada Obrigada, que Pai. façamos. Obrigada, que Senhor. não possa Te perdoar. Oh, Pai, somos perdoados. Adoramos. Somos livres. Adoramos. Te adoramos, Pai. A Cristo Te adoramos. que Te amamos. venceu. Santo, Santo, Santo. Nós te adoramos. Te Pai. adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Oh, glórias. Só o Senhor é digno do Só o nosso Senhor. louvor. Oh, glórias. Só o Senhor é digno, Pai, Só. da nossa adoração. Amém, Nós te Senhor. adoramos, Pai. Fizemos a escolha de estar aqui só para te adorar. Em unidade de fé, em família, Pai. Amém, Nós te Pai. adoramos, Te Pai. adoramos, Pai. Obrigada, Em Pai, por unidade, essa manhã. Senhor. Manhã de poder, manhã de vitória, Amém, Pai. Senhor. Manhã de Manhã de vitória. resposta, Pai. Oh, glórias. Obrigada, Jesus. Glórias. Obrigada, Pai. Nós só temos que Obrigada. te agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Fazemos a escolha de te adorar. Fazemos a escolha de nos prostrar diante Glória de a ti. Deus. Fazemos a escolha, Pai, pela vida todos os dias. Oh, glória a Jesus. Fazemos a escolha, Pai. É a nossa escolha, a nossa vontade. Amém, Senhor. E damos a Ti, Pai, em abundância, Pai. Em abundância, Glórias. Pai. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Te Nós te adoramos. adoramos, Nós te Cordeiro adoramos, Santo. Cordeiro Santo. Nós te amamos. Nós te amamos. Oh, Pai. Abrimos glórias. o nosso coração para receber a Tua palavra. Oh, glórias. Abrimos Amém. o nosso coração para Sim, acolher, Senhor. Pai, a Tua palavra em amor. Amém. Em amor, Senhor. Oh, glórias. Obrigada, Jesus, por esse momento. Amém, Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor. O Senhor Obrigada, está aqui, Senhor. Pai. Estamos diante de Ti. Amém, Estamos Senhor diante de Ti, Pai. Nós estamos diante Oh, do trono glórias. da graça. Oh, Podemos glória. entrar e sair. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Nós te Pai. adoramos, Pai. Oh, Te Senhor adoramos. Jesus. Aquietamos o nosso coração diante de Ti. Aquieta a nossa alma, Obrigada, Pai. Pai. Nós te amamos. Oh, glórias. Nós te amamos, Cordeiro Santo. Obrigada. Amém, Senhor. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada. Nosso Deus é bom e fiel. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no meu coração. Apocalipse. Aleluia, Jesus. Apocalipse 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós chamamos, Pai. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelo século dos séculos. Amém. Nós te amamos, Pai. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Eles então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são esses? Aqueles que são nascidos do Senhor. Fomos lavados e redimidos pelo Cordeiro. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Tem uma musiquinha que é bem esse versículo. Eu vou cantar, mas não pode fechar os olhos e adorar a Deus também, tá, irmãos? Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Só a ti, Pai, pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a força e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a glória sejam ao nosso Deus pelo século do século. Amém. Nós chamamos, Pai. Aleluia. Cici? Palavra linda. Somos nós que estaremos lá, no grande dia, adorando e louvando aquele que nos salvou, aquele que nos tirou das trevas, aquele que tem o poder. Somos nós que estaremos lá, adorando, louvando, dizendo: só o Senhor é digno de todo louvor. Amém, amados? Palavra poderosa é para nós. Vocês imaginem, a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia que o nosso Salvador descerá das nuvens e todos verão. Todos os povos da terra verão e dobrarão o joelho, amados. Porque Ele é poder. Ele é aquele
que tem o poder para fazer tudo o que você vê. Todas as coisas dos céus e da terra foram criadas por Ele e para louvor da sua glória, inclusive você, que é a maior riqueza que Deus tem. Nós somos a maior riqueza que Deus tem. Quem tem um filho sabe o que você faz por um filho. Você faz tudo. Você faz tudo o que você pode, o que você não pode. Não é, amados? E assim é o nosso Pai, Ele fez tudo. Ele entregou o próprio Filho por amor a nós. Então Ele não vai nos dar as demais coisas. O que é que você veio buscar hoje? Eu acho que eu vou falar uma verdade aqui. Quando a gente vai para o culto, a gente tem sempre uma coisa no coração. Ou uma coisa que está para se resolver, um pedido ao nosso Deus, ou você está com o coração contristado porque você perdeu alguma coisa e não sabe como se consolar. Ou você está buscando alguma coisa, porque o ser humano é assim. Mas você veio no dia certo, na hora certa, porque Ele tem o poder de te dar. Ele tem o poder de te consolar. Ele tem o poder de mudar a trajetória da sua vida. Creia, porque essa é a verdade. Creia, Ele tem o poder de mudar a trajetória da sua vida. A unção do Pai está aqui hoje. E é muito poder. E pensando nisso, amados, eu peguei dois trechos, duas pessoas poderosas na Bíblia para a gente ver qual foi o comportamento dessas pessoas na hora da tribulação, na hora da perda, porque o Senhor nos ensina com a palavra de Deus. A palavra de Deus é para a gente seguir, é para a gente copiar e fazer igualzinho. Porque o nosso Deus não muda. Se Ele disse que se você fizer desse jeito, você vai colher isso, você vai colher. Amém? Antes de tudo, peguem Romanos 8:31, quero ler 2 versículos para iniciar. Romanos 8:31. Que diremos? Que diremos? O que você vai dizer? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Repitam comigo, se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Nada, nem ninguém pode destruir o plano que Deus tem para mim. Plano de vitória. Está escrito na palavra de Deus. Se Deus é por você, quem pode se levantar e destruir aquilo que Deus tem para você? Ninguém, amados. Ninguém. Peguem Daniel, capítulo 2. Daniel 2, versículo 20.
2:20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel está falando para nós agora. Nós somos aqueles que estamos depois de passar muito tempo e que seremos eternos. Somos eternos. Nós passaremos a eternidade com o nosso Pai. Já somos eternos, não se comemora mais aniversário. Como se comemora aniversário de quem não morre mais? Somos nós. Já temos a vida eterna em Cristo. E aí ele continua. É Ele, é Deus, quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que estabelece as estações. Ele tira reis, ele põe reis, ele está no comando de tudo. Nós estamos vivendo situações interiores, situações exteriores, que às vezes a gente põe em dúvida do que Deus pode. Deus tem o controle de tudo. Se está dito que Ele remove reis, que Ele estabelece reis, que Ele é que comanda as estações, Ele comanda o tempo. Coloque a tua vida naquele que pode. Pare de fazer planos pessoais. Não tenha medo, diz o Senhor. Eu estou contigo. Sou eu que te tomo pela mão direita. Te mostro o caminho, não tenha medo. Somente faça aquilo que Ele diz para você fazer. Você não sabe o que fazer? Aqui diz o como fazer. A palavra de Deus tem um caminho para todas as coisas. Submeta-se. Um dia eu ouvi uma única palavra. Sabe, uma oração de uma única palavra? De uma irmã chamada Marilis. Ela disse para mim, só essa palavra: submeta-se. Foi a palavra mais dura, mais poderosa, mais amorosa, mais maravilhosa que eu já ouvi na minha vida. Submeta-se. Chega de pensamentos vãos. Chega de se envolver com as coisas do mundo, se contaminar e achar que Deus está nisso. Deus está na verdade. Deus é a verdade. Jesus é o único caminho que nós temos. No meio de uma geração perversa, no meio de um mundo caído, no meio de um mundo que jaz no maligno, o mundo não tem nada de bom. Os prazeres do mundo não te levam para Deus. Os prazeres do mundo pertencem a Satanás. Hoje, amados, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas os sinais estão claros. Mudaram a verdade em mentira. E a palavra de Deus diz que muitos chegarão e falar: por que eu não estou com o Senhor? Em vão me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que significa isso, amados?
significa fazer a vontade própria o tempo todo e achar que Deus é com você. Nós não podemos criar um Jesus. Ele criou todas as coisas. Cria-se um Jesus permissivo. Cria-se um Jesus que pode todas as coisas, que está de acordo com festas, que não tem nada de Deus. Jesus não muda. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou nós nos submetemos a Ele para seguirmos o caminho, ou nós não temos Jesus. Essa é a verdade, amados. Agora eu vou começar a falar de 2 homens, para ver qual é o nosso comportamento diante de circunstâncias adversas. Nós estamos em Daniel, vamos continuar aqui em Daniel. Em Daniel, começando lá no capítulo 1, vocês conhecem a história de Daniel. Todos nós conhecemos. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção em toda a história de Daniel. Eu vou ler o capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a tomou. Rendeu a Jerusalém. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, que era o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. Deus minúsculo, vocês estão vendo. Era o Deus de Nabucodonosor. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Deus de Nabucodonosor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Olha só. Nabucodonosor era conhecido como um rei rude, sem piedade. Ele sitia Jerusalém, toma Jerusalém e diz: olha, peguem aí da linhagem real, dos nobres, jovens bonitos, sem defeito nenhum. Levem até o palácio na Babilônia e ensine esses jovens a cultura dos caldeus. Ensine como comer, beber como um caldeu, porque eu quero que eles me dão assistência. Eu quero que eles deem assistência ao palácio da Babilônia. Então, esses jovens foram levados para Babilônia, essa cidade de Sinar, para serem prisioneiros dentro de um palácio, para aprender tudo sobre a cultura da Babilônia e assistir ao rei, dar assistência em termos de inteligência, em termos de sabedoria. Para isso. Entre eles, vamos continuar. No versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel,
o Beltesazar. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar. Ananias chamou Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vocês sabem o que vem agora na história. Então vocês imaginem o seguinte: esses jovens que foram levados para o palácio foram separados do pai, da mãe, da família, sem saber, na verdade, qual seria o tratamento, sem saber o que realmente aconteceria com eles. Qual foi a preocupação de Daniel? Daniel não foi lá para o palácio. Você não vê uma oração assim: Senhor, eu que sou teu filho, olha o que fizeram comigo. Ele tinha 17 anos, amados. Vocês imaginam o coração desses jovens, sem saber o que aconteceria com os parentes, com Israel, com Jerusalém sitiada. A agonia, a dor, o sofrimento. Mas Daniel se preocupou com uma coisa: não se contaminar com as coisas de onde ele estaria. Porque eles iriam aprender a cultura, a língua, as comidas, as bebidas, seriam tudo de acordo como os caldeus comiam. E ele disse, se posicionou firmemente perante o eunuco, perante o chefe, que ele não queria nem comer, nem beber da comida e da bebida dos caldeus. O que significa isso? Significa que Daniel estava preocupado em ser fiel ao Senhor, mesmo quando ele estava em Jerusalém, sendo fiel ao Senhor quando ele era cativo, lá naquele palácio. Essa era a preocupação de Daniel. Seguir o que Deus falava para ele, independente da situação que ele estava vivendo. Ele era da nobreza, Daniel. Assim como os três, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles eram da realeza e da nobreza. Em nenhum momento você vê uma oração diferente de Daniel, pedindo algo ou murmurando porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Qual era a preocupação de Daniel? Fazer segundo o que Deus tinha como lei para os judeus. Ele não queria se contaminar. Amados, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. Às vezes as coisas não caminham da maneira, do plano que tínhamos aqui. Não queira adivinhar qual era o plano que Deus tinha para não ser do jeito que você quer. Qual é a nossa postura? Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu confio em Ti. Eu quero fazer segundo a Tua palavra. Não murmure, amados. Não murmure. Na murmuração é onde Satanás entra na sua vida e fala, você não tem fé. Você não vai conseguir porque você não merece. É na murmuração. Levante-se. Não importa qual seja a circunstância que você se encontra. Pegue a palavra de Deus, leia e diga, eu quero seguir aquilo que Deus tem para mim.
Se é para eu perdoar, eu perdoo. Se é para eu orar por aquele que acabou com a minha vida, eu vou orar. Não se contamine com nada deste mundo. Faça a segunda palavra de Deus. Eu vou continuar aqui. No capítulo 2, diz assim: no segundo ano de Daniel ainda, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo, serão feitas lixo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, saiu o decreto, no versículo 13, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus,
de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Oh, glórias! Amados, nesse tempo em que Daniel ficou no palácio, com certeza em temor, com dúvidas, mas este foi o tempo em que Daniel teve intimidade com Deus. E essa intimidade, essa confiança que Daniel foi adquirindo, talvez fosse a única pessoa que Daniel falasse à noite e colocasse diante dele as angústias, as aflições. Eu não sei como que era a vida de Daniel, mas uma coisa é clara. Foi no pior tempo que Daniel teve, naquele palácio, em que ele teve intimidade com Deus. Com certeza, não havia nenhum tipo de plano na cabeça de Daniel para fugir do palácio, nenhum plano para livrar os amigos que estavam presos junto com ele. Com certeza, a única coisa que Daniel devia fazer era adorar a Deus, louvar a Deus e se abster das coisas do palácio. Ficar longe para não se envolver com a cultura, com a comida, com a bebida. Esse tempo mais difícil da vida de Daniel foi imprescindível para ele conhecer, louvar, adorar, se entregar e depender de Deus. Quando você depende de Deus, você só busca nele. No momento da tua aflição, no momento da tua angústia, aproveite. Se esse é o tempo de aflição para você, se esse é um tempo de problema para você, se esse é um tempo que você diz que não tem nada a fazer, este é o tempo que você tem para buscar o Senhor. Esse é o tempo de você se envolver com Deus. Esse é o tempo de você se entregar. Esse é o tempo de você dizer, eu dependo somente do meu Deus. Aí então, o Senhor pode agir. Quando você não coloca a força dos teus braços, quando você não coloca a sua inteligência, quando você não coloca o seu dinheiro, quando você não coloca a tua força e a tua dependência em homens, aí sim, Deus pode agir, porque você está com o coração livre. Transforme aquilo que o mundo diz que é derrota na sua vida. Transforme isso numa grande vitória, amados. É isso que Deus quer. Deus quer se manifestar nas nossas vidas. Mas Ele precisa de um coração totalmente entregue. Um coração aberto. Um coração que diz sim a Deus. Eu te amo. Mesmo que você esteja passando por um período ruim. Como Daniel. Eu fico imaginando Daniel. Eu até chorei de ficar imaginando Daniel. Eu li sobre a vida dele, ele tinha 17 anos. Devia ser um jovem cheio de sonhos, inteligente. Mas havia algo em Daniel que o fez diferente, assim como em Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia uma disponibilidade para Deus. Sabe o que Deus quer de você?
disponibilidade para poder agir na sua vida. E não se contamine com as coisas do mundo. O mundo vai oferecer comidas, bebidas, festas. Eu vou ler uma coisa com os irmãos, depois eu volto aqui. Deuteronômio 18. Vou mostrar um tipo de contaminação que nós temos que nos abster. Deuteronômio 18, 9. Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem com quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Abominação, Deus tem nojo. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Amados, eu fiquei assim, uma amigona minha, foi numa festa de mortos, se veste de morto, se veste de bruxa. Por acaso tem alguma? A palavra de Deus diz aqui, ó, os que fazem encantadores, nem mágico, quem consulte os mortos, nem necromante, nem algoreiro, nem feiticeiro. Por acaso alguma bruxa está em nome de Deus? E eu me visto de bruxa para ir numa festa? Isso é uma abominação. Nós precisamos pensar mais, ler mais a palavra de Deus. Não é tudo que nos convém. Eu fico imaginando Jesus, você acha que ele vai dizer aquela vestida de bruxa é minha filha? Não. O que é que eu vou ensinar para os meus filhos se eu vou vestida de morta, de morto numa festa? O que eu estou dizendo para minha filha, para os meus filhos, para os meus netos? Se eu estou vestida de bruxa, que está tudo bem, que está tudo certo. Ou eu vou ensinar para as minhas filhas que assistir filmes pornográficos é errado, mas eu assisto? Sabe o que significa santo? Santo significa separado. Separado das coisas do mundo. Não é tudo que podemos. Porque nós estamos indicando para os nossos filhos, para a nossa geração, o que é certo e o que é errado. E não é falando. É fazendo. É fazendo. Existe um estudo que diz que a pessoa grava. Se você explicar como faz um bolo para uma pessoa, ela aprende 15% do que você fala. Se você fizer o bolo na frente da pessoa, é impossível quase ela não gravar e não fazer. Porque ouvir e visualizar traz uma competência de aprendizado muito maior do que ouvir. O que você fala tem um peso, mas o que você faz, o que você vive, tem 5 vezes mais peso na vida dos teus filhos e dos teus netos. Então nós temos que tomar cuidado, sim, com aquilo que fazemos.
Tem muitas coisas que não devemos fazer. Não é porque é errado ir numa festa, mas eu fico imaginando, será que Daniel teria tanta força, tanta fé, se ele tivesse comendo, bebendo, junto com todos os caldeus? Será que ele teria? Atrapalharia a própria fé dele. É isso que Satanás faz. Satanás vem roubar a nossa verdade. Por isso que ele coloca muitas coisas nas nossas vidas, para que a gente não tenha discernimento depois do que é certo e do que é errado. Amados, Satanás é muito esperto. Mas nós temos o Espírito Santo, que é muito mais. Eu assisti um estudo do pastor Gary, e ele começou a falar dessa maneira: olha, Satanás é muito esperto, mas Satanás está aqui, e Jesus está aqui. Jesus está aqui, amados. Satanás está aqui. Ele venceu. Ele colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Então eu gostaria que os irmãos imaginassem o poder do nosso Salvador. Ele não só destruiu, não só venceu, como colocou debaixo dos pés daquele que crê nele. Nós somos aqueles que creem em Jesus. Nós somos aqueles que queremos seguir. Nós somos aqueles que queremos nos abster das contaminações do mundo. Você pode estar aqui e falar: será mesmo que eu quero? Você quer se abster, porque você é nova criatura. Sendo nova criatura, o Espírito Santo de Deus geme por você, ora por você, intercede por você. É Ele que te consola, é Ele que te fortalece, é Ele que te ensina. A boa nova: Jesus vive em você. Amados, peguem comigo Davi. 2 Samuel, vou falar um pouquinho sobre Davi rapidinho. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 15. Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é que isto fizeste? Pela criança viva
jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, vivendo ainda criança, jejuei e orei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadece de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amados, não tem palavra mais poderosa que essa para os filhos de Deus. Às vezes nós nos perguntamos, por que perdemos um filho, por que perdemos nossos pais, por que perdemos um sobrinho, por que perdemos... Esse não é o caminho. Submetei-vos, submeta-se à palavra, diz o Senhor. Perdemos alguém? Está com o coração contristado? Adoremos ao Senhor. Glórias a Deus, Pai. Te louvamos, te louvo, te agradeço, eu bendigo o teu santo nome, porque o Senhor deu aos teus filhos a maior honra que o Senhor poderia dar, a vida eterna. E os filhos de Deus têm um lugar para estar, ao lado do Pai. Se hoje perdemos, Ele não pode voltar, mas amanhã estaremos com eles. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é uma palavra de conforto, mas você só crê se você se submeter à palavra. Você só crê se na hora da tua angústia, ao invés de murmurar, ao invés de chorar, você levantar os teus braços e adorar aquele que sabe tudo. E adorar aquele que coloca reis, que tira reis. Adorar aquele que é o Senhor do tempo. Adorar aquele que tem o poder da vida e da morte. É isso que nós devemos fazer. Então, amados, nós, como filhos de Deus, não estamos aqui como os caldeus, que diziam para o rei da Babilônia, diante de uma sentença de morte, os magos, os adivinhos, falavam, não tem jeito, não existe ninguém que possa revelar o teu sonho, Nabucodonosor. Ninguém pode fazer isso. É impossível. Não é isso que eles disseram? Mas para quem tem Deus, o verdadeiro Deus, que enviou Jesus Cristo por amor a nós, quem tem Deus, pode todas as coisas. Não existe nenhuma situação que Deus não possa mudar. Não existe nenhum problema que Deus não possa resolver. Não existe circunstância nenhuma imposta por homens que não mude. O nosso Deus pode. O nosso Deus que fez os céus e a terra tem o poder. O nosso Deus que nos ama, que faz tudo por nós, que faria tudo e fez por meio de Jesus, quer resolver o teu problema, quer tirar a dor do seu coração, quer transformar a derrota que o mundo diz que é derrota na sua vida, Ele transforma em vitória. Ele transforma em vitória aquilo que muitos acharam, coitado dos 4 meninos que foram para o palácio. Eles tiveram a maior experiência do mundo, nenhum de nós aqui pode imaginar. Experiência de confiar em Deus e ver o que Ele pode fazer. Use essa situação do seu problema
para ter comunhão, intimidade, buscar o Senhor. E você vai ter o tempo mais precioso da sua vida. Mude aquilo que o mundo diz que é derrota. Você transforma em vitória, amados. É só se submeter a essa palavra. É só se submeter a esse Deus que te ama. É só erguer as tuas mãos ao invés de chorar, de murmurar. É levantar os braços e adorar a Deus. Vamos fazer isso agora? Coloque diante do Senhor aquilo que você está buscando. Coloque diante do Senhor a tua dor. Coloque diante do Senhor aquilo que o mundo diz que é impossível. Se levante, amados. Se levante que nós vamos adorar aquele que é o mesmo, que não muda, que agiu na vida de Daniel, é o mesmo que age na nossa vida, que agiu na vida de Davi, que agiu na vida de Paulo, que agiu na vida dos profetas. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E como ele age nas nossas vidas é da mesma maneira. É só confiarmos. Coloca diante do Senhor agora. O que é que você quer? O que é que você precisa? Qual é a dor que você quer se livrar? Qual é a tristeza que você quer mandar embora? Qual é o plano que você tem? Oh, Pai, nós te louvamos nessa manhã. Nós erguemos os nossos braços, Pai, para te adorar. Para dizer que nós confiamos no Senhor. Que o Senhor é o único, Pai, único. O Senhor é o único, fiel, justo, poderoso. Um Deus que não mente, um Deus que é fiel, o Deus poderoso que enviou o seu próprio Filho por amor a nós. Obrigada, porque nós somos livres. Obrigada, porque nada pode nos deter, Senhor. Obrigada, porque o Senhor enviou um professor maravilhoso que habita em nós, que nos ensina. Obrigada, Pai, erguemos nossos braços para te adorar, para dizer que o Senhor é tudo que temos, o nosso maior tesouro, o Senhor é a nossa maior riqueza. Nós confiamos em Ti. Diga comigo, povo de Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nós temos alegria no Senhor. Nós temos paz no Senhor. Nós temos esperança no Senhor. Porque o Senhor é fiel. E nos ama. Oh, glória a Deus. Obrigada, Pai, por essa manhã poderosa. Manhã de alegria. Manhã de paz. Manhã de livramentos. Obrigada por essa manhã de mudanças. Aquilo que é derrota para o mundo é o nosso momento de receber nossa vitória. Nós erguemos nossos braços, nós nos submetemos à Tua palavra, nós nos submetemos à Tua verdade, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, nos livra de todo mal. Senhor, livra as nossas casas de todo mal, porque a Tua palavra diz, o Senhor nos livra de todo mal. O Senhor é aquele que vai à frente das nossas batalhas. O Senhor é aquele que nos dá, Senhor, coragem. Somos soldados de Cristo, nós não temeremos. Porque nós não tememos. Porque o Senhor é por nós. Amém, amados? A Marciana vai dar um recado. Só rapidinho. Só para avisar que essa semana as atividades aqui já voltaram ao normal. Então amanhã vai estar aberto para oração.